Yara Tupinambá Gordilho, muito conhecida como Yara Tupinambá. Oficialmente. Oficialmente. Yara, é uma alegria muito grande receber você aqui no Projeto Reflexões, a gente poder se enriquecer com essa sua história. Muito obrigada, eu que agradeço a chance de estar com você e possivelmente com outras pessoas que vão nos ver. Exatamente. Vamos lá então, tem muita história para contar. Yara, então a sua história começa no dia 2 de abril de 1932 em Montes Claros, Minas Gerais. Por que em Montes Claros, Yara? Meu pai era engenheiro baiano e desceu da Bahia para construir a estrada de ligação de Montes Claros a Curvelo. Ele era o meu tio Altino Flores e Dr. Mendes Júnior. Foram os três engenheiros que fizeram essa ligação. Então meu pai foi para lá, onde conheceu minha mãe, se apaixonou e casou com ela. Minha irmã tem 8 anos a mais que eu. Então, eu não posso te localizar, mas eu fui em 32, depois ele já estava morando lá nesse tempo todo de construção da estrada. Eu praticamente não tenho memória nenhuma de Montes Claros, eu acho que eu fiquei lá até 2 anos. Depois, meu pai foi fazer estrada em outros lugares, e foi. Então eu tive uma vida de acompanhamento, minha mãe acompanhava meu pai. A primeira memória que eu tenho assim é de São João del Rei. Como é que foi o seu primeiro contato assim com essa questão das cores, com a grafia? Foi em São João del Rei? A primeira lembrança que eu tenho de São João del Rei era uma casa que era muito grande, para mim, na minha visão de menina, onde no jardim tinha um repuxo e com peixinhos vermelhos. Eu me lembro assim que foi a primeira coisa que eu senti e vi e achei lindo e maravilhoso foram esses peixinhos. Então a minha primeira memória é uma memória de cor, né? Eu me lembro dessa casa grande, onde eu tinha também um cachorrinho que corria de uma sala para outra, de um quarto para outro. Tinha um corredor enorme. Quando que você se lembra que você se pegou assim, mexendo, já cortando ou desenhando? Isso já foi em Oliveira, para onde meu pai foi transferido. Então, eu já com 6, 7 anos, talvez, eu me lembro, meu interesse já em desenhar muito, e eu fazia uns bonequinhos e recortava e montava aquilo, fazia roupinha, colocava, então, essa coisa toda, né? Teve um caso interessante, muito engraçado, que eu queria que você contasse pra gente. Esse seu instinto de pintar, parece que teve um local aí bem inusitado pra você andar pintando, não foi? Foi. Eu era uma menina bastante levada, viu? Eu dava muito trabalho pra minha mãe, ela puxava o cabelo e falava, que mal que eu fiz a Deus pra ter essa filha. Bom, eu tinha um avô que era chiquérrimo, que era pai de meu pai, portanto, meu avô paterno, né? E que morava em Paris. E ele vinha de 2 em 2 anos visitar a família, etc. E ia em Oliveira. E ele gostava, nós tínhamos uma espreguiçadeira, ele gostava muito de desenhar. Meu avô era descendente espanhol, muito vermelho, com os olhos muito azuis. Tanto que eu tenho todos os irmãos do meu pai, eram louros e de olhos azuis. Só meu pai que saiu moreno. Bom, então ele deitava ali e dormia. E ele achava minha mãe muito fora do padrão importante que a família tinha. E ele, de certa forma, desprezava minha mãe e ela tinha muito medo dele. Bom, ele deitado e ele era médico. Minha mãe, ele dormia profundamente. Meu pai, engenheiro, tinha um lápis, eu não sei se ainda hoje ele usa isso. É um lápis que a gente põe na boca, pegando água ou saliva, ele fica roxo. Então, meu avô dormindo, eu fui e desenhei a careca dele toda. Fiz assim a casa, o caminho, plantação de milho, lago com patigos. Quando ele acordou e minha mãe viu aquilo, minha mãe ficou horrorizada com aquilo, com medo, e ficava, doutor Raul, o senhor dormiu um pouco. E ele disse, não, nem um pouco, eu não dormi nem um pouco. Não, o senhor cochilou, não. Até que ela falou assim, me convenceu a chegar e olhar no espelho o que a Yara fez. Quando ele olhou, foi aquele pandemônio, chamou meu pai veio, quis me enforcar, eu tive que ser tirada da casa para não morrer contra o ódio generalizado de todos, né? Confusão, né? Fui, vamos dizer, vanguarda, porque
a body art que aparece nos anos 55, 60, eu já fiz isso muito antes de todo mundo, né? E isso quando você tinha o quê? Nessa faixa de 7, 8 anos? 7 para 8 anos. Isso. E aí continua... Sempre desenhando, sempre desenhando. Desenhando até que você se muda para Itaúna. Na faixa de 1943, já estava com uns 11 anos. Isso. Para começar a estudar. Ali eu tenho duas coisas muito importantes. Eu tenho a presença de Dona Marita Gonçalves, que ela veio do Rio de Janeiro, era casada com o Gonçalves, dessa família Gonçalves Itaúna. E ela era uma pessoa finíssima e chique, tudo. E ela foi dar aula de desenho. E ela me percebeu com um desenho diferenciado. Então, ela se interessou profundamente por mim. E, inclusive, me chamou para toda quinta-feira eu tomar chá com ela. Em Itaúna ninguém tomava chá, né? Todo mundo tomava café. E ela tomava chá às 4h30, 5 horas. E ali ela me dava aula extra de desenho. E de tal forma que ela pediu mais tarde à Secretaria de Educação que eu fizesse um programa diferenciado, porque todo mundo fazia fazia aquelas faixas geométricas e tudo, e ela achou que eu era além daquilo. Então eu tive essa autorização e comecei a fazer desenho livre, observação de desenho livre, copo, garrafa, xícara, cafeteira, flor, vaso, enfim, todas essas coisas que foram completamente diferentes do resto da turma. Então a gente pode dizer sim que Dona Marita Gonçalves foi uma das pessoas chaves assim, nessa trajetória, né? E eu tive outra pessoa chave também, Itaúna, que foi um padre alemão chamado Oskar Bittner, que foi para Itaúna fugindo de guerra ainda e tudo, e ali ele era professor da universidade em Berlim. E ali ele começou a dar aula na escola. E ele foi fundamental para a minha formação cultural. Ele me viu muito curiosa com as coisas e tudo. Tinha uma grande biblioteca na Santa Casa. E ele então me levava para a Santa Casa e me mostrava as coisas todas. E ali, desde cedo, ele começou a me mostrar a produção artística alemã. Então, quando eu chego aqui para fazer a Escola de Belas Artes, eu já conhecia muito bem o expressionismo alemão, os artistas alemães, porque ele me mostrava lá. E ele foi a fundamentação assim para minha vida cultural. Aí já veio uma nova mudança, que foi a mudança para Belo Horizonte, que sem dúvida nenhuma também foi muito importante, não foi? Sim, foi muito importante. E como é que foi? Chegou em Belo Horizonte? Não, acabei, fiz o curso de formação. Eu vim antes de meus pais, eles vieram um ano depois. E então eu fiz o curso de formação de professores no Sacré-Cœur de Marie, onde eu acabei me formando como professora de nível médio, né, que já era o curso de formação. Isso foi mais ou menos em 1948 e tal, que você mudou para Belo Horizonte. Eu não sou boa em data, viu? Você está pelejando aí com as datas e eu pelejando para lembrar e não consigo, viu? Tá, mas aí tem um mistério também, tem outra pessoa chave também aí que foi... Você começou também um curso, né, de desenho com a religiosa, com a freira com a própria escola. Conta pra gente isso aí. A escola fazia um curso que uma freira dava de pintura. E ela rapidamente chamou meu pai e falou, não, ela já sabe muito, ela está muito adiantada. Então eu fui ser aluna da Dona Maria Mourão, que dava aula de pintura particular na casa dela. E rapidamente ela falou com meu pai, olha, é melhor o senhor levar ela para uma escola que tem um professor chamado Guinhar, que pode dar aula melhor para ela. Então, meu pai foi me levar na escola. Para espanto geral, ele ficou horrorizado quando chegou à escola. Nessa época já era decadente, estava decadente. Então a escola já era nos escombros do Palácio das Artes, que era um esqueleto. Começou uma construção, parou, então ficou aquele esqueleto onde a gente ocupou um lugar e um porão. E ali, uma escadinha de madeira que faltava um degrau. Quando meu pai viu o Guinhar descendo daquela escada sem um degrau, e aquela pobreza, não tinha janela, não tinha nada, eram uns buracos, né, que a gente tinha. Papai falou, nem vê, minha filha não vai fazer. Meu pai já era diretor, o presidente
da Rede Ferroviária Federal, sempre ocupando uma posição de destaque. Meu pai muito refinado, muito chique, nem vê filha minha, não vai para aquele antro não. Mas eu fiquei apaixonada quando eu vi o povo descendo com os banquinhos para desenhar. E aí eu cheguei em casa e gritei, esperneei, uma semana e tanto, chorando, gritando, pedindo, até que afinal uma tia minha falou assim: deixa, ela vai para essa escola, ela faz lá e daqui a pouco ela larga isso tudo e volta para casa, você fica tranquilo. E assim que eu tive autorização para ir para essa escola, na expectativa de ver aquela miséria toda e rapidamente voltar, mas nada, eu era apaixonada por aquilo. Não tinha água a escola, nós buscávamos água ali onde os barcos ficam, tem uma bica, o Guinhar carregava balde, cada um de nós carregava balde para poder dar descarga na privada e lavar a mão. Foi assim que foi a Escola de Belas Artes. Mas nós todos amávamos ali e lavava o chão, nós todos cuidávamos da limpeza da escola. Eu não lembro bem se eu já estava trabalhando na Caixa Econômica ou não. Ah, sim, talvez foi uma coisa quase que paralela, porque eu fiz concurso para datilógrafa, passei, fui chamada e falei com meu pai, talvez foi antes, porque eu falei, não, agora eu sou funcionária pública, eu vou morar numa república da Rua Sergipe, de umas freiras, mas eu vou fazer escola de arte. Então ali não teve jeito e meu pai permitiu então que eu fosse. E aí eu fui ser também funcionária da Caixa Econômica, onde eu era datilógrafa. Esse encontro com o Guinhar, sem dúvida nenhuma, é o grande ponto-chave dessa história toda. Eu te diria que não foi só o Guinhar, foram também as pessoas que eu encontrei lá. Eu citaria o Wilde Lacerda, que já era um pintor de 3 ou 4 anos com o Guinhar, o Chanina, que já tinha 3 ou 4 anos, o Degoar, que já tinha 3, 4 anos. Então eles todos desciam a ripa na gente, né? Olhavam o desenho e falavam, porcaria, não sei o quê. Então, eles, junto com o Guinhar, eles nos ajudaram, porque eles comentavam os desenhos e desciam a ripa na gente, falando que a gente não sabia nada, que não sei o quê. Então, de certa forma, esse convívio todo fez com que a gente aprendesse e ao mesmo tempo ficasse muito resistente a críticas, viu? Aprendemos a serem criticadas sem que isso tivesse muita importância, viu? Até que teve uma ideia de fazer um curso de gravura. Sim. Com a Isabel Pedrosa. Isso. Como é que foi assim? Gravura, ninguém sabia o que era isso, quando uma artista carioca chamada Isabel Pedrosa veio fazer uma exposição aqui no edifício Dantes. Era onde tinha uma sala de exposição. No primeiro andar, hoje tem, acho que barbearia, eu sei lá o que tem lá. Era onde se fazia as exposições. Então ela veio. Nós fomos ver e ficamos todos apaixonados por aquilo. Ficamos apaixonados. E então resolvemos pedir um curso de gravura. A escola não tinha recurso nenhum, porque ninguém pagava. Né? Na escola não tinha pagamento, o Guinhar não recebia nada, tinha um ordenado miserável ali, uma ajuda de custo da prefeitura que eu acho que devia corresponder a uns R$800 por aí. Então a escola não tinha reconhecimento, não tinha custo, não tinha nada. Então o que é que nós vamos fazer para conseguir ter um curso desse? Vamos pedir ao governador. O Juscelino era já governador e ele tinha trazido o Guinhar. Então nós falamos, não, nós vamos lá pedir ao governador o curso para dar dinheiro e tal. Me lembro bem, fomos Gavino Mudado, que era presidente do diretório, Sara Ávila, eu, Vicente Abreu, e eu não lembro, tem uma terceira ou quarta, quinta pessoa, que eu não lembro quem era, mas fomos 5, que éramos do diretório. E ali nós sentamos, queríamos falar com o governador, levamos o ofício e tal. Ficamos o dia todo ali, ninguém os recebeu. Alguém saiu no fim da tarde e falou, vocês voltam amanhã. Achando que a gente não voltava, mas nós voltamos. Ficamos sentados outra vez ali, até que alguém deve ter falado com o Juscelino, tem uns chatos aí da Escola Guinhar, uma rapaziada que está aqui querendo falar. Ele saiu do gabinete, me lembro, não foi no gabinete. Já devia ser umas 4 horas, ele estava saindo. E ele perguntou, vocês são alunos do Guinhar? Sim, nós somos. O que vocês querem? Nós queremos um curso de gravura com a Isabel Pedrosa que veio. Me lembro
perfeitamente que ele falou assim, mas o que é gravura? Então, a gente tem uma madeira, a gente faz um desenho e cava, e quando que a gente cava fica branco e o resto fica preto. Então, a gente faz imagens nessa madeira e passa tinta e imprime. Então, isso a gente faz muitas cópias que pode distribuir e tal. Ele pegou e falou, e virou a perna assim, pôs assim a perna, quase como se fosse um quadro, pôs o papel aqui e pôs assim, pague seu portador. Bom, nós saímos dali pulando de alegria, fomos para contabilidade, ou era contadoria, chamava contadoria, eu acho, que era na Rua da Bahia. Quando nós entregamos, o diretor falou assim, mas que é isso? Não vou pagar essa meninada, isso não, essa meninada não sabe o que está fazendo, eu não pago não. Nós voltamos desesperados no dia seguinte, e falou, mas ele não quis pagar, falou que não ia pagar. Então alguém do gabinete ligou, ou o Juscelino falou, ou alguém do gabinete mandou não, tem que pagar. E eu sei que nós voltamos e ele nos pagou. Eu não lembro quanto que foi, mas isso deu para pagar a Miss Isabel aqui 4 meses, deu para pagar todo o material, rolo, tinta gráfica, mesinha, enfim, nós montamos esse curso. E ali praticamente todo mundo foi fazer esse curso com ela. Mas, na verdade, ficamos mais dedicadas, Vilma Martins e eu, que ficamos sendo as gravadoras, digamos. Quando a Miss Isabel foi embora, então eu fiquei ensinando aos outros. Porque a gente ensinava uns aos outros, sabe? O Wilde passou um determinado período a ensinar também pintura, ajudava, isso foi até 61, quando o Guinhar morreu, as pessoas, os alunos também trabalhavam de graça. Então você fez o curso e depois que você fez o curso com a Isabel, você começou a dar aulas de gravura na escolinha para a galera do Guinhar ali, da Escola do Parque. Na Escola do Parque, vamos chamar assim, porque não era curso de Belas Artes, não era nada, era a Escola do Parque. Isso foi mais ou menos 57, 58. Dava aula ali e começou a dar aula também para o pessoal do curso de Belas Artes. Em 58 ou 59, eu fui chamada para dar aula num cursinho que a Escola de Arquitetura tinha criado, o curso de Belas Artes, e ao mesmo tempo que ela criara, um ano depois, ela extinguiu o curso. Então era um curso que já tinham 2 anos funcionando, mas o curso era programado para 5, então ele teria que ter oficialmente a vida até a completar e extinguir completamente. Então eu já fui dar aula de gravura, porque dentro da programação se pedia gravura. Esse curso teve uma vida num prédio, no 10º andar, no edifício ali, Rua São Paulo com Tupis, onde nós ficamos lá. Até que foi conseguida a transferência desse curso para a reitoria da UFMG, onde então o curso começou a funcionar precariamente, porque estava destinado a ser extinto, né? O reitor era o professor Orlando de Carvalho, e o professor achou que aquilo era uma coisa muito esquisita, porque os alunos passavam, metade passava e outra metade tomava bomba, propositalmente, não fazia provas, para poder ficar existindo o curso do 2º ano, passava um bocado para o 3º. No outro ano, o 3º passava um bocado e criava o 4º ano com 2, 3 alunos. Quando o Orlando viu essa situação, ele falou, não, vamos regularizar essa coisa e vocês vêm para cá como professores de ensino médio. E assim foi criado dentro da universidade o curso de Belas Artes. Sim, e aí para o passo de se tornar um professor assistente já de um curso de graduação, vocês fizeram... Quando ficou aquela situação esdrúxula, né, que não era oficial, mas estava dentro da universidade, o professor Orlando conseguiu que o Ministério aceitasse o fato, porque não existia escola de Belas Artes, aqui não existia nada, que fizesse a iniciação do curso oficialmente através de concurso e de defesa de tese. Então nós todos fizemos defesa de tese. Já era aluno, já era professor lá, o Álvaro Apocalipse, o Haroldo Matos, eu, Jarbas Juarez, nós todos então fizemos
teses e nos apresentamos. E aí sim, ficamos oficialmente como professores assistentes. Então na prática vocês estavam fundando o curso de Belas Artes. Nós fundamos o curso de Belas Artes, porque não existia. Isso. E aí veio logo um curso também que você fez com Guild no Rio de Janeiro? Sim. Aí eu comecei a dar aula de gravura na escola. E aí eu já me desliguei da escola do Guinhar, onde eu tinha dado aula. Isso foi em 61, eu me lembro bem. Em 61 eu fiquei só na universidade. E aí, mais tarde, eu vi que sabia muito pouco gravura e metal. E achei que devia ir para o Rio de Janeiro também me aperfeiçoar. Miss Isabel me orientou e pediu que eu procurasse o Guild. Então eu fui para a Escola Nacional e procurei o Guild, levando minhas gravuras e tudo. Ele olhou e falou assim, você tem condição, faça sua matrícula lá na secretaria. Eu falei, mas matrícula com os documentos necessários. Matrícula? Mas que documentos? Não, os documentos da escola, a parte toda que você fez. Eu falei, mas o Guiar nunca deu um documento para ninguém. O Guiar nunca fez chamada, o Guiar nunca fez prova. É uma escola livre, mas eu acho que eu tive uma cara tão de choro que ele olhou outra vez meu trabalho, olhou e falou assim, aquele pessoal da secretaria nunca vem aqui, porque aqui é terceiro andar e tem que subir as escadas, que são muito grandes, então fica fazendo o curso aqui mesmo. Foi assim que eu comecei meu trabalho com e foi lá também, foi o próprio Guild que organizou a sua primeira exposição? Foi, então eu fiquei lá um período e depois eu vinha, trabalhava aqui, levava as gravuras uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, eu ia até a Escola de Belas Artes e levava os trabalhos, ou ia no ateliê dele, não é? E que era ali em Ipanema, mas era pobre, o ateliê pobrinho, pequeno, era um apartamento em que na primeira sala, em vez de sofá, aquilo, ele tinha a máquina, a prensa e a prateleira com tintas, com os instrumentos. E aí ele organizou a exposição. E ele ali organizou a minha primeira exposição na Pícola Galeria. Show. E aí você terminou o curso com ele, voltou para Belo Horizonte? E continuei dando aula, né? Bom, e aí mais tarde, eu esqueci de te falar, eu também fui para o Museu de Arte do Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna, onde eu comecei o meu curso também de gravura e metal. Então, nas férias, eu saía daqui e ia estudar, melhorar meus conhecimentos. Beleza, então você fez o curso com o Guild e aí voltou para Belo Horizonte e continuou dando aulas. E até que em 1968 veio um grande convite também, que parece que é um ponto de inflexão na história aí, que mudou muita coisa, que foi o convite para você participar, para você fazer o Mural da Inconfidência Mineira. Não era o mural. Em 68, o professor Gerson Bozon, que era reitor, me chamou e falou assim, Yara, eu preciso de um retrato do Tiradentes, um quadro com o retrato do Tiradentes, porque tem uma lei que obriga toda a universidade a ter um Tiradentes, um quadro com o Tiradentes. Eu olhei e falei assim, mas professor, um quadro com o Tiradentes? Mas isso é muito jeca, é muito feio. Ele olhou para mim assim, espantado, e falou assim, mas eu sou obrigada a fazer sobre Tiradentes. O que você fala? O que você faz? Eu falei, faz uma coisa maior, mais bonita, faz a Inconfidência Mineira. Mas assim, de estalo. Ele olhou para mim e de estalo também, ele falou assim, pode fazer. Eu falei assim, mas onde? Ele falou, você pode escolher. Eu falei, eu quero fazer na entrada da reitoria. Ele falou, pode fazer. Eu desci, quando eu vi o tamanho da parede, eu falei, meu Deus, onde está meu juízo? O que eu falei? E agora? O que eu faço? Falei com o Bozon, ele falou que eu podia fazer, então eu comecei a estudar Inconfidência. Né? Durante 8 ou 9 meses, eu li o tempo todo sobre a Inconfidência e nada me vinha à memória. Eu desenhei tudo que você imaginar, de roupas, de móveis, de armas, de ambiente do século XVIII em Ouro Preto e nada. Bom, e o Bozon me encontrava às vezes, falava, professora, como está seu trabalho? Eu falava, estou estudando. Nada.
Bom, então depois quase 9 meses, eu nessa agonia, eu chamo o assistente, que era a Silvia Gaia, e falo, vamos a Ouro Preto desenhar. Fomos, desenhamos o dia inteiro, deitamos e eu acordei às 3 ou 4 horas da manhã e falei assim, nossa, eu sei o que eu vou fazer. E eu comecei mentalmente a montar toda uma estrutura do mural. Quando foi 5 horas da manhã, eu cutuquei a Silvia e falei assim, vamos levantar que nós vamos para Belo Horizonte. Ela falou, mas como? Eu falei, eu já desenhei o mural, podemos ir embora. Eu cheguei aqui, pus pouquíssima mudança, eu tive entre o que eu pensei e o que eu desenhei. Entende? Então, rapidamente eu fui e levei para o Bozon, ele aprovou. E falou, olha, mas eu gostaria que você fizesse uma coisa, uma frase minha. Eu falei, professor, eu não sei fazer letra não. Não, mas é pouco, é só uma frase pequena. Tá bom, que frase é essa? Condição primeira para a cultura é liberdade. Falei, ah, bom, essa frase eu dou conta, é pequena. Bom, isso foi em 68. Trabalhei em 68 e uma parte de 69, o mural ficou pronto, vamos instalar gloriosamente. Né? O mural foi uma primeira experiência de grande superfície minha, 40 metros por 4. Eu pensei que eu estava doida, né, louca, quando eu fiz essa proposta, né? Bom, mas aí já tinha feito e fui fazendo, fui estudando e fui resolvendo. Quanto tempo demorou para pintar o painel todo? Pois é, eu comecei isso em 68, ele ficou pronto em 69. Então, é 1 ano e tanto, né? Ou 2 anos, não sei exatamente, mas é isso. Bom, aí vamos instalar o mural, puseram todas aquelas montagens, e eu andando nos andaimes, toda poderosa, né? Dona da verdade. Aí a universidade, de repente, é invadida, o reitor é deposto, um coronel assume a direção e lá embaixo oficiais com metralhadora. E eu com essa frase engasgada. Fazer o quê? Né? Condição primeira... para falar em cultura, o que eu vou fazer? Desci, apavorada, né? Um dia depois, falei com meu pai, o que eu faço? Eu prometi o reitor, não, eu estou com essa frase para fazer, a universidade com militar, eu vou ser presa. Ele falou, você prometeu? Eu falei, prometi. Meu pai era presidente da rede ferroviária. Ele falou, mas você vai cumprir sua palavra. Eu vou fazer tudo para você não ser presa. Ele tinha influência política e tudo, mas você vai escrever. Então fui eu e durante 2 dias, tremelicando lá, escrevi essa frase que está lá no fim do painel com o nome do Bozon, né? Professor Gerson Bozon. Condição primeira para a cultura é liberdade. Pronto, sem dúvida nenhuma também, esse momento também foi um grande momento de inflexão. Que começou... de medo, viu? De medo, mas de foi... medo. Logo depois, isso começou a influenciar muito, porque as pessoas viram o painel, começaram a conhecer sua arte, né? Sim. Começou a se tornar mais pública, porque era no saguão da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. E logo depois você começa uma série de produções, sem dúvida, para particulares, mas também em locais públicos, como o painel da História de Minas, feito para a Assembleia Legislativa. Não foi isso? Foi. E um painel que deu muito pano para manga também, chamado A Árvore da Vida na Cidade de Ferros. Isso. Conta um pouquinho, tem uma história esse painel, esse painel foi chegar lá no Vaticano, como é que é isso? Esse painel, um padre chegou, eu já tinha alguns trabalhos feitos, um padre chegou e me procurou na Escola de Belas Artes e falou, gostaria, tem uma igreja nova e tudo, eu gostaria de fazer no fundo um trabalho de pintura para ficar bonita a igreja e tudo. A igreja já tinha vitrais do Mário Silésio. Então eu falei, tá bom, vamos ver e tal, combinei, fiz o projeto e falei, como é que vamos fazer isso, pagamento e tudo? Essa coisa muito cara, muito difícil, e ficou aquela coisa, né? Mas, enfim, combinamos. E eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a reitoria, às vezes eu começo a fazer isso aqui dentro da reitoria, da Escola de Belas Artes, era no galpão lá embaixo, já não era na reitoria, era num galpão.
E os alunos vendo e participando vão aprender a fazer uma coisa maior e tudo. Então ficou assim combinado, eu fui, consegui da reitoria esse favor de fazer isso e começamos então o trabalho. Mas aí o padre chegava com a malinha cheia de notas sujas de R$1, R$2, sei lá o que era, um dinheiro sujo dos fiéis, e chorando, e eu falava assim, então não precisa ser tanto. E foi diminuindo, né? Foi diminuindo o preço. Mas a reitoria aí começou a ajudar. Eu falei, pode comprar tinta aí pela reitoria para a gente fazer, os alunos fazendo. Então comprava a tinta pela reitoria. Aí o painel pronto, eu chamei o padre, fiz, e é um painel que tem 60 figuras, onde um Cristo pantocrato atravessa todo o trabalho, tem 4 metros e tanto, ou 5 metros, entende? E eu fiz primeiro a criação do mundo. Deus separando águas e terras, etc. Então, terras, pássaros, etc. Depois, a criação do homem. Depois, a anunciação. Depois, a paixão. Depois, Pentecostes. E depois, esse Cristo que está enorme, passando assim de fora a fora, os santos das igrejas nascendo dele. Bom, todo mundo estudou, o padre veio, olhou, achou lindo, o Jarba Juarez, que dava figura humana, falou, tá tudo ótimo, não sei o quê, tá tudo certo, vamos nós para a festa. Eu pensando, nem daqui a 100 anos alguém vai ver esse trabalho meu. Carroceria do caminhão, caminhão sacudindo, estrada de poeira, aquela coisa, aquele fim de mundo, fim de mundo. Bom, começou, instalamos lá, teve uma missa campal, a cidade toda veio ver, o padre todo comovido, fez uma missa e tal. Bom, mas aí eu quero lembrar que o Roberto Drummond era de Ferros. E o Roberto sempre quis projetar a cidade dele, né? Então, ele viu naquilo uma maneira de promover o mural e promover a cidade. Então ele põe, eu saio 2 dias depois, aparece na primeira página do Estado de Minas, mural Adão nu no mural da Igreja de Ferros. Aquilo já foi a primeira notícia escandalosa em torno do mural. Aí todo mundo queria saber por que faz um nu. Gente, mas por que eu vou fazer Adão vestido? De que jeito? Né? Bom, aquela coisa toda. Aí tem na cidade as pessoas curiosas começam a querer ver. Um homem proíbe a mulher de ir ver, mas ela desobedece e quer ver o Adão nu. E vai lá. Quando ele sabe, ele dá uma surra nessa mulher, ela denuncia, ele é preso. Nossa. Ele é preso. E ali na cadeia ele tem um infarto. Que confusão. E essa confusão, Ferro só tinha 2 soldados. A cidade inteira começa a discutir se quer fazer aquilo, se é certo, se não é, e brigas, né? Os soldados vêm aqui e falam com o secretário de segurança. Ó, tem uma mulher doida que foi lá e fez um homem pelado dentro da igreja. O que é que nós fazemos? Ele me chamou, eu expliquei o que era e tal, mas ele achou a história meio complicada, sabe? E falou assim, não, melhor isso manda para o bispo. O bispo é que tem que decidir se isso é pecado ou não. Não eu. E aí a história foi parar no bispo. E ali eu fui chamada e falei, olha, é isso. Eu não tenho maiores explicações, é isso. Bom, mas isso pipocava já notícia na televisão. Flávio Cavalcante, que era uma espécie de dessa televisão de domingo da Globo, eu tive que ir falar, e essa confusão toda gerada em torno disso. E aí o bispado achou mais interessante que todos os bispos fossem olhar qual era a opinião deles sobre o trabalho. E os bispos foram em Ferros e chegaram à conclusão que era melhor mandar para o Vaticano. Então, que eles também estavam sem saber se era pecado ou não que eu tinha feito, se era pecaminoso ou não. Então, o processo vai para o Vaticano. E ali fica 2 anos, no fim dos quais eu tenho o imprimatur da igreja. Não,
não é pecado, é lindo, maravilhoso, pode ficar e etc e tal. Claro, o Vaticano tem a maior coleção de nus do mundo, né? De esculturas gregas e romanas e também Miguel Ângelo na presença lá do seu trabalho, ele tem N figuras nuas, né? Então eu acabo tendo um imprimatur e recebo então a bênção da igreja. Portanto, o painel ele é sagrado, ele é considerado santo. E essa história, você falou do Roberto, ele inclusive colocou no livro dele, da Ilha do Furacão. Foi. Ele aí coloca essa história toda na Ilha do Furacão e acaba a Globo representando e coloca uma Yara Tupinambá pintando o painel, né? Mas absolutamente uma pessoa que não sou eu. A artista começa fumando piteira, coisa que eu nunca usei um cigarro na boca, nunca pus um cigarro. Começa a subir escadas para pintar o painel de calça cigarrete espremida e salto alto, coisa que uma artista jamais pode usar, porque ela tem que entrar com um macacão bem solto para poder subir, descer, fazer movimentos, né? E de tênis. Então, a representação ficou falsa, né? E eles vieram aqui mais tarde, o pessoal da Globo me mostrou aquilo e tal, deram, mas é preciso ter um charme e tudo. Aí eu falei, se eu estivesse falando que eu estou lendo Proust, não valia nada, de óculos, não vai valer nada, eu não sou uma figura bonita para Globo. Mas sendo assim, tudo bem, já estava em capítulos, já tinham vários capítulos da novela, já tinha aparecido, então ficou por isso mesmo. Uma representação bastante sofisticada e charmosa de uma Yara Tupinambá que, para ser artista, tem que pôr macacão. Então, depois disso, depois dessa polêmica toda, a Árvore da Vida, você teve um movimento muito bacana que você coordenou na Bienal de São Paulo, o Ateliê Vivo. Você levou um trabalho feito com os estandartes dos santos. Foi. Como é que foi isso? Olha, ainda como professora de gravura, eu sempre tive muito interesse nas coisas de Minas. Então, propus aos alunos uma pesquisa sobre os nossos santos mineiros e fazermos estandartes. Por que estandarte? Porque eu sempre gostei muito de festa de congado, sabe? Então, falei, a gente faz como se fosse uma festa de congado, e amarra assim, coloca os estandartes e tal. Então, eu propus a Bienal e fui aceita levar esses estandartes, todos impressos em cores, bonitos, sabe? Uma coisa bonita mesmo. E não tinha essa ideia de instalação, não existia isso, não. E eu propus fazermos assim, como se fosse um terreiro, quatro postes esticados com linhas, onde nós pendurávamos os estandartes. E assim foi feito. Quer dizer que eu fiz uma instalação, sem saber o que era isso, muito antes disso existir, né? Mas com razão, porque o que eu queria fazer era um terreiro onde começaria as festas de congado. Então teria todo uma razão de ser. Primeiro, os estandartes que seriam desfilados pelos congadeiros. E depois o terreiro, onde era sempre onde se começavam as festas de congado. E aí que veio um trabalho interessante que você mandou gravura sua para o Pratt Institute, em Nova York. Isso. Então, eu aí queria sempre crescer mais, né? Queria aprender mais. E eu vi que o Pratt Institute recebia gravadores estrangeiros, mas não precisava mandar currículo, você mandava o seu trabalho para ser selecionado. E assim eu fui selecionada pelo Pratt. E então eu fui para Nova York, onde eu fiquei 10 meses. 10 meses aprendendo, olhando, conhecendo tudo. Onde eu fiz muita, além da gravura, eu também fiz muita colagem, sabe? Porque eu fiquei apaixonada pela quantidade de material maravilhoso que eles tinham, que podia servir para isso. Então eu fiz também uma série de colagens que eu depois quando eu voltei, eu fui sala especial no Salão Global. A Globo fazia todo ano um grande salão aqui. E eu tive então uma sala especial.
Então, em 1977 você volta a BH e participa do Salão Global, e nessa época também você se tornou diretora da Escola de Belas Artes, foi isso? Foi. Eu aí trabalho até ter tempo suficiente para aposentar. E aí eu me aposento da Escola de Belas Artes. Você, quando foi diretora da Escola de Belas Artes, você coordenou também a criação do SECOR e do curso de moda, não foi isso? Foi. Bom, primeiro eu ficava muito preocupada em saber que o artista não tinha emprego, né? É o desemprego do poeta. Então, o que nós íamos fazer quando saísse de uma escola de belas artes? Então, eu quis fazer 2 cursos práticos que poderiam dar emprego e trabalho para as pessoas, né? Trabalho mais do que emprego. E então eu sempre sabia que era preciso restaurar as coisas, né? Minas não tinha um instituto capaz de fazer grandes restaurações. Então, eu criei o SECOR para que pudesse iniciar ali o aprendizado de como restaurar uma escultura, como restaurar um santo, né? Coisas desse tipo. E criei também o estilismo, porque eu achei que também a moda poderia dar emprego e trabalho para as pessoas. Entre os alunos do estilismo, eu gostaria de citar um que foi um sucesso e é um sucesso até hoje, que é o Ronaldo Fraga. O Ronaldo passou pela escola no curso de estilismo. Então, essas aberturas que eu tentei dar o tempo todo, é porque eu morria de medo das pessoas formarem e não ter emprego, não ter trabalho, né? O que eu acho que, de certa forma, hoje está acontecendo. Os alunos estão formando em Belas Artes e não tem um trabalho específico, porque os programas governamentais a cada dia diminuem a importância da arte dentro das suas instituições. Em 1980, você coordenou um trabalho que foi um outro baú do tesouro que você abriu também, ajudou a abrir, que foi um trabalho junto da Codevale, com mais 5 artistas. Eu já tinha, anteriormente, tinha sido abordado pelo pessoal do Codevale. Eu era diretora ainda da escola, quando eles foram me procurar e falar: Yara, o que é isso, essa coisa estranha? Eram peças do Ulisses e peças da Noemisa. Eu olhei e falei: gente, mas isso é maravilhoso, isso é importante, tudo. Vamos trazer isso? Pois nós vendemos isso na Codevale. Falei: então vamos trazer isso e fazer uma exposição disso. A primeira exposição do Vale foi feita no saguão da reitoria e durante um festival de inverno, que eu fiz essa primeira exposição deles. Depois, imediatamente, isso foi visto pelo pessoal da Universidade de São Paulo, da USP. Então, eles pediram para ir. A segunda exposição do Vale foi feita em São Paulo. E aí, quando voltou, aí eles já começaram a comercializar através da Codevale. As peças começaram a adquirir um valor. Então, aparece Dona Isabel fazendo as suas bonecas, aparece Ulisses continuando com suas figuras antropomórficas, a Noemisa fazendo a documentação da vida do Vale, né? Então, isso tudo foi sendo feito através do trabalho junto com artistas, que eu gostaria de citar. Então, fomos na época Noêmia Mota, Olímpia Couto, Virgília de Paula, Sânzio Menezes e Chico Ferreira. Bacana. Então, nós corremos o Vale todo com o auxílio da Codevale, e quando voltamos, nós fizemos uma belíssima exposição, talvez das mais bonitas que o Palácio das Artes já teve, porque também nós reconstituímos, com a ajuda da Codevale, os ambientes. Então, a cama com suas colchas, a coisa da cozinha, o fogãozinho, porque eles têm um fogãozinho móvel, né? Pequenininho assim, que vai de um lado para outro, todo branquinho. E a gente então trouxe todas essas coisas e montamos os ambientes também do Vale. Então foi uma coisa muito bonita e isso fez um lançamento importante desse trabalho do pessoal. Foi aí que a cultura do Vale começou a explodir mesmo, começou a aparecer.
Eu sempre tive um interesse muito grande. Quando eu aposentei, eu não quis parar de trabalhar. Então, eu ofereci ao Tuíca, que era o diretor, para trabalhar. Ele falou, mas eu não posso pagar nada não, eu só um salário mínimo só e tal. Eu falei, não, mas eu começo a organizar a exposição. E comecei a organizar coisas ali dentro. Passados uns meses, ele falou assim, você trabalha muito, eu vou aumentar seu ordenado para 2 salários mínimos. Tá bom. Passou mais um tempo, ele falou assim, você é danado de fazer coisas e tal, vou passar para 3 salários mínimos. Passou para 3 salários mínimos. Então, foram mudando os diretores até chegar no Dr. Paulo Simão, e que teve o projeto Minas Além das Gerais. Foi um projeto fantástico, em que ele levou música, artes plásticas, produção de toda Minas Gerais, tecelagem, para vários lugares. Eu me lembro que nós fizemos várias exposições nos aeroportos do Brasil, fizemos 3 ou 4 aeroportos importantes, levava uma exposição sobre o barroco mineiro, fizemos exposição no Museu Nacional de Belas Artes, fizemos exposição no Palácio do Catete, dentro dos jardins, levamos os ceramistas de Catas Altas para trabalhar lá com torno, o pessoal levantou o trabalho, foi aquele auê que a gente fez. Então, o Dr. Paulo falou, você é muito boa de serviço, eu vou criar o cargo de assessora cultural da Turminas. E aí criou o cargo de assessora cultural da Turminas, onde eu trabalhei sempre com muito empenho e vontade, e sempre muito voltada para a cultura popular, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu fiz muitas coisas, aí assumimos a direção do Palácio das Artes, do Centro de Artesanato, onde eu não dirigi, mas eu dava toda a orientação cultural e tudo. Fizemos muita coisa em torno da arte popular. Como é que foi o lançamento da Escola Guinharo, que a gente conhece hoje ali no pé da Serra do Curral? Como é que foi esse momento, a apresentação do Gustavo Pena com o projeto, vocês reunidos? Como é que foi isso? Olha, quando a escola teve a chance de fazer, através do Estado, uma construção de uma escola, porque não tinha sede, a escola tinha ficado anos ali naqueles escombros, então, eu não sei se foi um concurso ou se foi convidado o Gustavo diretamente, sei que eu não tenho certeza disso. Mas, enfim, eu lembro dele levando esse projeto e nós, na maior alegria, perante aquela coisa que a gente achava monumental, a gente achava que era um palácio, né? Essa possibilidade de ter um espaço com salas de aula, auditório, quanto que a gente pensava em ter um auditório. Então, de imediato, nós todos gostamos daquilo, gostamos das ideias do Gustavo e imediatamente foi aprovado, né? Então, ele foi escolhido para ser o arquiteto da escola. Ele fala com muito carinho desse projeto, sabe? Né? Pois é. Depois você vai poder assistir também a entrevista com ele. Que bom. Eu sempre interessada em ajudar o artesão, eu quis fundar um instituto que pudesse cuidar dessas coisas. Então, primeiro foi uma associação, fizemos uma associação de artistas, onde a gente pudesse editar álbuns de gravura e pudesse fazer exposições. Essa ideia funcionou durante 2 ou 3 anos, mais ou menos. Até que eu conheci um professor de sociologia, professor Antônio Machado, que falou comigo, Yara, você tem que dar um viés social nessa sua obra, nesse trabalho seu. Por que você não faz uma coisa social? Não, o que é que a gente pode fazer com arte e social? Pode fazer impressão de serigrafia. A serigrafia estava na moda para imprimir muito camiseta, que até hoje, né? Muito. Então, fizemos o primeiro curso ensinando aqui na barragem de Santa Lúcia como é que fazia impressão em serigrafia, ensinando o trabalho na serigrafia. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho. A partir daí, começou a se formar já o instituto, e aí a ideia, a associação virou instituto, e a ideia de um trabalho de caráter social. Então, nós começamos a trabalhar, ora com o governo, ora com instituições que nos ajudavam a fazer cursos de artesanato.
Eu me lembro que uma das coisas mais bonitas que a gente fez foi através de um trabalho que nós ficamos quase 9 meses com instalações ali no... hoje não é favela, é Comunidade da Serra, né? Onde ensinávamos mulheres a fazer costura. Então começou ensinando a pregar botão, fazer bainha, depois cortar, fazer roupa para boneco, depois shortinho para os filhos, camiseta para os filhos. E ali elas foram criando até conseguir fazer mesmo a criação de moda. E ali foi uma coisa super importante, porque todas essas mulheres que saíram com uma capacidade enorme de trabalho e de geração de renda. Então, esse foi o começo. Aí o Instituto começou a assumir também trabalho na área de construção civil. Então, curso de pedreiro, de bombeiro, de eletricista, né? De mestre de obras. E fizemos muitas coisas através do Instituto. Uma das coisas importantes que eu acho foi a construção ali perto do Hospital de Sara, tem uma instituição do Estado, que eu não me lembro o nome qual é, mas ali nós construímos auditório, construímos salões, reformamos todos os banheiros, fizemos então, enfim, um trabalho enorme ali para o Estado, foi tudo construído com alunos. Reconstruímos também, numa dessas cidades de enchente, reconstruímos as casas que foram destruídas. Então nós viemos fazendo trabalhos específicos de várias áreas. Por exemplo, todos os altares de Raposos foram construídos pelo Instituto. Agora, esse ano, acabamos de fazer a reconstrução de toda uma igrejinha, a Igreja do Rosário em Itaúna, com altares específicos, a reconstrução mesmo da capela, que estava em estado precário. No momento, nós estamos fazendo um grande trabalho em Itabirito, reconstruindo 3 igrejas, reformando 3 igrejas. Então, esses cursos que o Instituto faz, agora fazendo curso dedicados com um convênio muito grande com a Prefeitura, fazendo cursos absolutamente necessários em todos os lugares, e aí com o Estado, através da CEDESE, com cursos de qualificação na área de informática. Então, muitos e muitos cursos. Uma média, a gente faz uma média de 1.500 pessoas que passam por uma qualificação no ano. Eu acredito que o país só melhorará quando as pessoas estiverem preparadas para o trabalho e com condições específicas de qualificação. Né? E se alguém quiser ajudar o Instituto, tem alguma forma de ajudar? Como? Tem que ligar para o Instituto, para mim, para ajudar. Né? Nós temos sempre programas a serem feitos. Eu agora estou interessada em voltar, porque esse ano o Estado só fez cursos muito específicos de informática, até número muito grande. Mas eu queria muito o curso de costura, né? E eu estou até com uma proposta grande que eu quero levar para a professora Maria Brochado, que é chefe da Casa Civil. Eu pedi, já estruturei tudo, pedi até uma entrevista, mas até agora eles não me deram essa entrevista. Eu estou esperando e vou insistir para ir lá mostrar que o trabalho de costura para as mulheres é um veio fantástico, porque elas todas saem com emprego nas confecções. Maravilha, Inhara. Então, agora eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, uma mensagem de esperança, uma mensagem bacana para inspirar a gente. Olha, eu lutei muito, continuo lutando, eu trabalho ainda hoje 8 horas por dia, pintando. Eu segui a minha vontade, o meu coração, o meu instinto, né? E lutei e, de certa forma, fiquei vencedora, porque eu consigo viver de arte ainda, né? Num país tão difícil assim. E é preciso que as pessoas façam o seu trabalho, antes de tudo, com muito amor. Foi o afeto, a vontade de vencer, não por dinheiro, mas vencer pelo fato de uma realização interna, pessoal, né? Que me levou a isso. Então é preciso que as pessoas sigam os seus instintos, o seu coração, para que possa realizar realmente um trabalho digno desse nome. Maravilha.
Yara Tupinambá, muito obrigado por sua participação, por essa história tão belíssima. Eu que agradeço e estou horrorizada com o tanto que falamos, né? E será que você vai fazer um programa com tanta fala? A gente vai fazer. Faço votos que sim, porque você também está seguindo o seu coração. Isso, querida. Muito obrigado e sucesso sempre. Obrigada. Deus te abençoe.